aluno terceironista, estamos aqui para mais um encontro em Geografia. Meu nome é professora Joyce. Vamos falar hoje sobre a situação da globalização. E para o aspecto da globalização, temos que ter como enfoque o objetivo central deste encontro, que é compreender os processos sociais e informacionais relacionados à globalização. Para que isso seja assimilado, precisamos, anteriormente, obviamente, resolver o seguinte questionamento. Você consegue distinguir aspectos sociais e informacionais da globalização? Você aí consegue discernir como é que é essa situação social e informacional? Bom, para que isso seja atingido, inicialmente nós temos que conceituar a palavra globalização. A palavra globalização, ela remete numa situação de integração, comunicação. Então, quando falamos em globalização, temos que ter a ideia do relacionamento de vários níveis, tanto sociais, quanto econômicos, quanto políticos, e desses vários aspectos se comunicando através de todo o sistema global. É como se a gente imaginasse a transferência do dinheiro no banco, de um banco X para um banco Y, a viagem de uma pessoa de um país A para um país B, a situação de você comprar um produto que venha de outro país e chega até suas mãos pelo correio, ou até quando você liga a televisão e você tem acesso a informações do planeta todo e muitas vezes online. Isso faz com que a gente assimile o que é globalização. Veja que aqui no slide fala sobre as intensidades das relações, da instrumentalização da conexão, então vemos aí nada mais interessante assimilarmos toda essa conectividade que estamos nesse momento fazendo, porque através dessa conectividade, dessa diferenciação na conexão, é que temos a inter-relação de todo o globo terrestre, fazendo com que a gente evolua, construa e assimile cada vez mais conteúdo e conhecimento no nosso dia a dia. Para então a gente avaliar mais um conceitinho que esse você acha facilmente na internet, onde diz que globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural, de nível global. E esta comunicação, lógico, remete às mais variadas formatações históricas. Então você vai encontrar, aluno, referências que falam desde as grandes navegações até o período atual, quando nos relacionamos com a internet. Das duas formas, o conceito está correto. É que quando falamos em globalização a partir das grandes navegações, estamos falando da comunicabilidade dos produtos daquela época. Especiarias, pessoas, caravelas, enfim, toda a sistemática que puxa da época das grandes navegações. Quando falamos no mecanismo da internet, falamos também de uma comunicabilidade, mas é uma comunicabilidade diferente, muitas vezes atrelada à informação. E aí dá até para você fazer um link terceironista para a possibilidade das etapas do capitalismo, onde nós temos o capitalismo comercial e o capitalismo informacional, beleza? Na continuação, vamos observar também essa imagem. Nessa imagem você observa literalmente esta conectividade em termos de mundo, então esses caminhos, e são caminhos muitas vezes não visíveis, porque eles são a nossa conexão através do sistema de internet, telefonia, mídias de forma geral, com também a comunicabilidade através de pessoas, onde cada vez mais nos incentivam a não saber apenas um idioma a mais do que o nosso mãe português, mas também outros idiomas que facilitam muito o nosso dia a dia no que diz respeito a emprego, moradia, estudo e também curiosidade por esse mundo que nos acolhe tão bem em nossa casa. Dentro disso, vamos observar que também esse processo não foi igual. Como retratamos, nós podemos observar o processo da globalização de diferentes níveis. Até comentei que alguns classificam e se orientam na origem do processo da globalização ou pelas grandes navegações ou pela inserção da internet. Quando olhamos de forma geral esta comunicabilidade, então vamos trocar a palavra para ficar mais fácil, esta comunicabilidade, ela foi se acelerando com o tempo. Então nós percebemos que dependendo do tipo de transporte que a informação utilizava, ela foi sendo mais ágil, mais fluida,
não talvez tão certa, e aí depende de você fazer essa avaliação, mas sim mais acelerada. Enquanto que no período das grandes navegações uma informação demorava meses para atingir a determinada pessoa, hoje em dia você liga e você filma, você faz tudo no processo online. Esta interação, este processo de sistema online acontece num momento bem específico, chamado Terceira Revolução Industrial, ou a Revolução Técnico-Científica e Informacional. Nesse quesito, nós observamos que nós vamos, como o próprio nome já identifica, nós vamos ter um momento, uma revolução, uma mudança no modo de viver que envolve aspectos técnicos, em que você tem acesso a mecanismos mais elaborados, científico, por feito a partir de ciência, organização, metodologia e controle, em que se faz uma informação. É por isso o nome técnico, científico e informacional. Nisso nós vemos toda a evolução do mecanismo de informação que foi evoluindo, desde o telégrafo até a internet, em que você tem códigos sempre muito bem claros, e esses códigos são usados em diferentes mecanismos. Podemos pegar a internet com o toque, no telégrafo com o toque, e se pegarmos a internet também temos mecanismos, temos códigos bem identificados. Assim, nós vemos também que a velocidade se acentuou, na verdade. Ou seja, quando observamos a velocidade com que a informação nos chega, nós temos uma noção de que muitas vezes as distâncias encurtaram. Isso é uma brincadeira que a gente faz, mas que é, na maioria das vezes, para você que está sentadinho aí, muito claro. Você liga para alguém, você entra a fazer um meeting com alguém e este alguém está na Austrália. Você vai ter uma resposta online, mesmo esta pessoa estando talvez a 13 ou a 12 ou a 11 mil quilômetros de distância. Isso é uma das coisas que na atualidade a gente vê que a globalização fez. Nesse interim, vamos agora pensar num exercício. Nesse exercício nós vamos ter o seguinte: embora tenha suas origens mais imediatas na expansão econômica ocorrida após a Segunda Guerra e na revolução técnico-científica ou informacional, a globalização é a continuidade do longo processo histórico do mundo capitalista. Isso você observa no livro do João Carlos Iceni Moreira, ok? É de 2002. Eu quero que vocês observem o seguinte: escreva com suas palavras com relação ao desenvolvimento do capitalismo, sua mundialização e globalização. Assimilem aí, façam um texto, não precisa ser descritivo, ele pode ser em itens ou pode ser um mapa conceitual, desde que você aprimore e evolua seus conteúdos. Voltamos já já.
Então, aluno, vamos verificar, relembrando, você não precisa ter a orientação igual a que eu vou dar. Você pode relacionar com outros assuntos, desde que quando use a mesma linha de raciocínio. Então, dentro dessa linha, nós, logicamente, vamos puxar a situação da revolução técnico-científica e informacional, que contribuiu de maneira expressiva para essa agilidade no mecanismo de transformação. E essa agilidade do mecanismo de transformação se acentuou à medida que o processo socioeconômico do capitalismo também foi se modificando. Então, quando você avalia a evolução da globalização associada ao capitalismo, nós percebemos que, com o advento das trocas de produtos do capitalismo comercial, tivemos um mecanismo de fluidez informacional. Quando tivemos a revolução industrial do capitalismo, tivemos outra fluidez do mecanismo de informação. Quando tivemos o advento financeiro, principalmente os bancários, os bancos principalmente, nós temos um outro mecanismo de informação. E quando chegamos no informacional, ele representa uma resolução e uma evolução de todo esse mecanismo. Claro que com maior rapidez e agilidade. É isso que está escrito aqui. Agitando, flexibilizando, auxiliando todo o mecanismo de transmissão de capitais, pessoas, produtos, informações e, lógico, dentro da geografia, o espaço geográfico. Então aqui, vejam que eu não li a resposta, bem como vocês podem fazer, só que orientando esses processos para que você tenha uma noção de alguns links históricos e geográficos para que você tenha noção da evolução de todo esse processo. Na continuação, vamos avaliar alguns itens mais específicos do momento em que estamos agora. Nele, nós logicamente temos essa imagem, nessa imagem temos a noção de que o planeta literalmente está conectado. Esta imagem, gostei muito que aparecem os plugs, mostrando então essa conectividade, como se o planeta todo estivesse ligado numa tomadinha, e é uma tomadinha de 24 horas de ligação. Nesse nós vemos a internet nos fazendo essa possibilidade de acesso ininterrupto, claro que facilitando um dos mecanismos primordiais do capitalismo, a concorrência. Porque na medida que você tem concorrência, nós também temos conhecimento, e isso é uma coisa ótima. Só que a concorrência muitas vezes também acirra a probabilidade e a possibilidade de vendas. E isso faz com que a rede industrial, a rede comercial corra atrás dessas possíveis vendas. Essas possíveis vendas foram sendo facilitadas durante todo o processo econômico pela normatização de um tipinho específico de organização, chamada blocos econômicos. Nos blocos econômicos você tem uma organização, uma sistematização e um acordo, literalmente, entre países que não necessariamente são do mesmo continente, podem ser de continentes diferentes, onde eles permeiam um contrato e nesse contrato eles estabelecem facilidades comerciais. E essas facilidades comerciais é lógico para agitar, para atiçar o processo da concorrência. Então, essas fronteiras que dividem os países começam então a ter uma nova visão, uma nova possibilidade de transição, dependendo do tipo de bloco econômico em que nós estamos nos referindo, porque tem diferença sim. Dentro desse aspecto, nós temos que, obviamente, observar que esse mecanismo de informação, ele logicamente faz com que a gente tenha um acesso diferenciado ao planeta. Por isso que diferencia-se tanto essa questão da internet no século XXI. Nunca tivemos tantas informações. Tenho certeza que você, muitas vezes, de tanto assistir determinados lugares na internet proporcionados pela mídia, você tem a nítida impressão que você já foi àquele lugar, porque você conhece características, você conhece como as pessoas se comportam, você conhece como as pessoas falam, às vezes o jeito que as pessoas falam, não só o idioma. Isso é uma coisa que nos ajuda muito e nos aproxima enquanto aldeia global, nos dando essa impressão que essa era da informação e tecnologia torna fundamental para que a gente tenha uma vida mais pacífica. Esse seria o objetivo principal.
Claro que não se assenta muitas vezes, mas seria legal a gente pensar que o mecanismo tecnológico da informação favoreceria que as pessoas tivessem um melhor entendimento das diferenças, um melhor entendimento das potencialidades e também das possibilidades que cada um tem e fizesse disso um respeito muito grande para que nós vivêssemos em harmonia no planeta, não é verdade? Dentro dessa característica, vamos olhar agora Brasil. Em Brasil, nós vamos ter a internet chegando também a partir do século XX, ainda finalzinho da década de 90, com mais expressão, e dessa possibilidade nós vemos esta imagem aqui. Nessa imagem nós temos o percentual de pessoas que utilizam a internet dentro desse período de relevância. Então eu solicitei esta imagem de 2016 a 2017. Você vê que você tem uma concentração maior, obviamente, numa faixa etária bem específica, que ela vai dos 14 até os 39 anos, em que nós temos uma variedade bem grande de uso. Dos 14 em diante, principalmente a partir de pesquisas, bate-papos, redes sociais, e nessa faixa etária até os 39, 40 anos, pela expressiva fonte de empregos neste período ligado ao sistema informacional. Mas vejam que a internet está chegando às mais variadas idades dentro dessa perspectiva, não só de trabalho, mas sim de sociedade. Então, percebemos nesta imagem que isso foi crescendo. Veja que em azul nós temos o ano de 2017, em vermelhinho o ano de 2016, e nós percebemos um expressivo aumento em um ano. E isso que eu achei interessante para mostrar para vocês nessa imagem, indicando que as pessoas estão usando mais, com frequência maior e a aceitação maior de toda a problemática mundial. Dentro disso, temos que ter a noção do que é a globalização social. A globalização social, literalmente, é isso que nós estamos falando, só não demos o nome ainda. É a conexão e a relação social que se dá através desses mecanismos, nos tornando uma aldeia global. Para isso também, observem aqui, nós temos um adensamento de cor, identificando onde são os lugares com maior ênfase de uso na internet. Lógico que ainda temos discrepâncias mundiais, que cada vez vão diminuindo gradativamente. Agora fechamos com mais um exercício que diz o seguinte: a globalização é vista atualmente como um imperativo histórico que condiciona a evolução da economia. Ela procura expandir os mercados e, portanto, lucros, que é de fato movimentada nos capitais produtivos e especulativos. Apresente duas medidas do governo brasileiro, quero ver se vocês lembram, que adotadas na década de 90 ajudam na nova ordem mundial que se encontra neste período. Vamos lá? Voltamos já já.
Então vamos verificar o que vocês escreveram e fizeram uma releitura, uma lembrança literalmente, porque isso já foi visto em outros momentos terceiranistas, mas eu quero que vocês pensem a respeito. Então, alguns itens que podem ser destacados. Novamente, veja que eu modifiquei, a resposta pode ser em itens, pode ser de maneira descritiva ou mapa conceitual, de acordo com o interesse e a instrumentalização de cada um. Nele, nós observamos uma desregulamentação da economia, nós temos uma economia cada vez mais solta e mais fluida, deixando que a economia se autorregule. Nós também percebemos na década de 90, Brasil, uma privatização do sistema industrial e financeiro, cada vez maior, indicando uma entrada no processo neoliberal e, logicamente, esse processo neoliberal visando uma abertura da economia, falando a respeito de toda essa circulação de bens, produtos e mercadorias em todo o sistema global. Então, basicamente, a década de 90 marca um novo modelo, um modelo que nós vamos estudar com o nome de neoliberalismo. Indico que vocês potencializem esse estudo e façam uma diferenciação entre o liberalismo e o keynesianismo para que você assimile bem todas essas diferenças, ok? Bom, hoje o que vimos neste encontro? Falamos a respeito do conceito de globalização, falamos da sua evolução sistemática e histórica, também fizemos uma dimensão social e uma dimensão da globalização em termos de alcance e demos uma pequena ênfase em Brasil. Espero que vocês então tenham assimilado o conteúdo e nos encontramos em outro momento. Até mais!